Olá, seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora. Você que acompanha todas as semanas o programa Empreender Tecnologias aqui pela sua TV Unifev, canal 55, UHF, Votuporanga, São Paulo. Passamos a falar direto do Labim, onde hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante e que eu acredito ser do interesse de muitos de vocês, telespectadores. Nós vamos falar sobre robótica. É um tema que vai se tornando trivial no ambiente acadêmico, mas que naturalmente para a sociedade como um todo traz muitas novidades. Então estou recebendo aqui nos estúdios do Labim o professor mestre Rainer Antônio Toshi, ele que é graduado em Administração de Empresas e Ciências da Computação, pós-graduado em Sistemas de Informação e mestre em Engenharia Elétrica pela Unesp. É coordenador do curso de Engenharia de Computação, Sistema de Informação, aqui da Unifev, e é professor também desses cursos e dos cursos de Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação. É proprietário da empresa RA Tecnologia, é uma empresa que atua na área de estruturas de redes e servidores. Rainer, muito bem-vindo, obrigado por responder ao nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite para estar com vocês aqui nesse programa hoje. E esse tema da robótica realmente é muito interessante. Eu acredito assim que os telespectadores da TV Unifev às vezes ouviram falar, viram alguma coisa na mídia também, alguma reportagem, mas aqui a gente vai ter a oportunidade talvez de mergulhar um pouco mais nessa fronteira do conhecimento que é a robótica. Mas fala um pouquinho sobre o que é a robótica. Sim. Bom, a robótica, na verdade, ela é uma grande ferramenta que foi desenvolvida desde o começo dos anos 50 e cada vez mais ele vem evoluindo. Lá no passado nós tínhamos equipamentos que eram mecânicos, que faziam algumas tarefas muito básicas, e com o advento da criação da eletrônica, com o advento da criação dos computadores, foi possível trazer esses processos que eram feitos semi-manuais para processos que eram controlados por sistemas eletrônicos. E aí, cada vez mais, esses processos acabaram se tornando autônomos. O que é autônomo? É fazer uma determinada tarefa sem que tenha a interação do ser humano. E aí nós conseguimos criar diversos tipos de aplicações para essa área da robótica, né? Bacana. Existe então uma diferença entre robótica e automação? Sim, quando nós falamos em robótica, nós estamos falando em braços mecânicos, em veículos autônomos. E automação, às vezes eu tenho uma determinada máquina, um determinado instrumento que eu posso deixar ele um pouco mais próximo de um objeto que seja manuseado sem a interação humana. Por exemplo, hoje nas indústrias de móveis aqui da nossa região, eu tenho vários equipamentos, por exemplo, uma furadeira, que antes eu tinha que ir manualmente para colocar essa furadeira numa determinada posição ou fazer uma determinada quantidade de furos numa peça. Sim. Hoje eu posso colocar um conjunto de atuadores, programar esses atuadores e deixar essas furações automáticas. Então, isso é uma automação. Agora, se eu tivesse um equipamento que fosse lá, por exemplo, um braço mecânico, que pegasse uma determinada fresa, fosse lá, fizesse os furos, guardasse esse ferramental de novo e recolhesse esse braço, aí sim nós poderíamos colocar que era um processo robótico em cima desse processo de industrialização. E vem um pouco da convergência dessas diversas tecnologias. Sim. Algumas que não existiam passaram a existir, e aí foi juntando aplicações para poder chegar nessa evolução. Foi colocando com a necessidade dos processos industriais, a robótica ela começou a evoluir a automação para processos mais inteligentes. Por exemplo, hoje numa montadora de veículos, grande parte da parte de montagem do chassi de um veículo, da soldagem, ela é tudo feito por processos robóticos. Por quê? Grande parte desses processos, mesmo que um ser humano seja extremamente treinado para fazer aquilo, que esse indivíduo seja qualificado, ele tem algumas características que pode deixar aquele processo talvez não com uma qualidade tão boa. Por exemplo, se eu for fazer uma solda de manhã, eu tenho um grau de cansaço, de estresse do próprio trabalho, de peso dos ferramentais. Isso faz com que, às vezes, no começo da manhã eu tenha uma qualidade, uma produção, no meio da tarde outra e, às vezes, no final da tarde menor ou com uma distração maior. E no caso da robótica, eu vou ter sempre um equipamento que vai estar fazendo as soldas nos determinados lugares previamente programados, sem que ele se canse
sem que tenha o fator estresse, sem que tenha o fator fadiga E na área do trabalho. E sai padronizado. E todas as soldas sairiam exatamente da mesma forma. Robô não cansa, robô não se estressa, robô ele não conversa comigo do lado. O que precisa para ele é simplesmente ter um fornecimento de energia e manutenção para que ele faça exatamente sempre a mesma coisa. Bacana. Agora, para que serve então a robótica? A gente está falando em indústria até agora. Indústria. Mas quais são as outras aplicações? Olha, nós temos diversas áreas onde a robótica ela pode ser encaixada. A robótica, na verdade, ela tem a finalidade de fazer alguns trabalhos que para nós seres humanos ou ele é totalmente insalubre ou dificultoso a nível de esforço físico, ou então que a precisão precisa ser extremamente alta. Por exemplo, no caso das montadoras, a montagem do chassi de um veículo hoje é praticamente toda a nível de robôs que fazem esses processos. Dentro da própria medicina, hoje nós temos alguns robôs já operados por médicos extremamente qualificados que fazem algumas cirurgias de extrema precisão sem a necessidade mais de uma intervenção ou um ato cirúrgico, um corte muito grande. É como se fosse uma videolaparoscopia através de um conjunto de pinças robóticas que o médico está manuseando isso. A sensibilidade que o médico tem é praticamente a mesma que ele teria se fosse no bisturi manual, só que com um grau de precisão muito superior. Isso que às vezes até a distância, né? E muitas vezes a distância. Hoje em dia no Brasil nós já temos em alguns hospitais aqui no Brasil um robô chamado Da Vinci, que é o precursor dessa tecnologia da robótica. E no ato de uma cirurgia. E em outros países isso já é utilizado em campos de batalha. Muitas vezes eu tenho centros de especialidades médicas que por sua vez está atuando num campo, numa situação extremamente de risco. Então às vezes esses médicos acabam fazendo alguma intervenção, ainda que pequena, através da distância, mas já é possível essa tecnologia ser feita, essa cirurgia ser feita remotamente. Existe até robôs para grandes profundidades, né? Sim. Isso nós falamos na área médica, na área da indústria, mas, por exemplo, na parte de prospecção de petróleo, hoje em dia é impossível você descer, por exemplo, no fundo do oceano para ver o pré-sal, para fazer uma furação por seres humanos. Então, esses são equipamentos que fazem esse tipo de prospecção, esse tipo de acompanhamento nos poços profundos. Toda a parte de encaixe das válvulas, toda a parte de montagem desses poços são feitos através de processos robóticos, telecomandados por pessoas extremamente qualificadas. E a gente está falando sobre essas aplicações todas, isso gera algum tipo de impacto social, positivo, negativo? Quando se fala em robótica, em automação, toda a sociedade ela tem um certo receio de que isso cause desemprego, gere desemprego. Se nós analisarmos friamente, em primeiro plano ele pode até gerar sim. Mas num plano a médio e longo prazo, isso é extremamente necessário. Por quê? Por exemplo, se nós tivéssemos hoje nos nossos canaviais aqui da nossa região, com essa quantidade de terra plantada e não tivesse os equipamentos de colheita automatizados, como é que nós conseguiríamos cortar esse monte de cana que nós teríamos e a necessidade cada vez mais por combustível e açúcar como nós temos? Seria praticamente impossível nós termos mão de obra para isso. Então, quando surgiu as colheitadeiras automatizadas, tinha uma certa discussão. Olha, quantas pessoas ela vai desempregar, quantas pessoas isso vai causar desemprego, isso não vai causar uma situação social ainda pior? Isso, num primeiro impacto, aconteceu realmente. Mas, a médio prazo, essas pessoas já foram qualificadas para fazer outros trabalhos dentro das próprias usinas, dentro desse meio todo, e que, por sua vez, acabou se realocando essa mão de obra em outras funções. Então, a primeiro passo, às vezes, pode causar, sim. A médio e longo prazo, não. Isso é automaticamente absorvido. Legal. Os benefícios, em geral, então, são benefícios na questão do aumento da produtividade, redução dos riscos, né? E agora, numa primeira percepção, o impacto social poderia ser desemprego, mas essa requalificação, os outros países da Europa e até a América do Norte, já passaram por esse processo, né? E não houve crise social por isso. Não, de forma alguma. Porque para se desenvolver algum equipamento, não é de uma hora para outra. Por exemplo, dentro de um laboratório de engenharia, de uma universidade ou de uma empresa privada, é necessário, às vezes, vários anos
para que um determinado equipamento possa chegar a uma quantidade de produção significativa ou com uma qualidade de serviço que possa ser empregado no uso contínuo. Então, não é de uma hora para outra que eu consigo desenvolver um robô ou uma máquina que vai resolver um determinado problema. Eu preciso de muito tempo. Então, às vezes, a demanda, eu não posso esperar que essa demanda chegue para que a gente possa pesquisar ou desenvolver esses aparatos. Então, nesse ponto de equalização, às vezes nós temos um pouquinho de desemprego, mas isso é muito pequeno hoje nas montadoras de veículos. Todos aqueles metalúrgicos que às vezes perderam emprego na parte de soldagem, montagem, praticamente todos eles foram requalificados, recolocados em outras posições para fazer. Por quê? Porque conforme o aumento da produtividade, eu preciso de mais pessoas em outras áreas, em outros locais dessa própria indústria. Claro, claro. Muito bem. Bom, a última pergunta desse bloco. Quais os principais benefícios da utilização da robótica? Bom, a gente já falou de alguns. Sim, mas... se nós pegarmos por área, por exemplo, na indústria. A indústria nós temos uma redução de custo a nível operacional, a quantidade de produção nós temos um aumento relativamente grande se nós utilizarmos processos robóticos e principalmente, se nós pensarmos na indústria, nós temos que pensar em qualidade. Por quê? Quando se emprega algum processo autônomo para fazer um determinado componente, uma determinada peça, essa peça vai sair sempre da mesma forma. Então, por mais qualificado que seja o ser humano que esteja confeccionando aquele determinado instrumento, muitas vezes, se um barulho ocorre dentro do ambiente de trabalho, ele desvia a atenção, ele pode pegar uma fresa, comer um pouquinho mais num torno, fazer uma furação que é 0,10 microns maior ou menor. E no caso de um processo autônomo, ele já não tem esses problemas, né? Isso pensando dentro da indústria. Pensando pelo lado nosso, da medicina. Hoje, dependendo do tipo de cirurgia, se for possível utilizar esses robôs cirurgiões, com a operação dos médicos, extremamente qualificados para isso, nós vamos ter processos menos invasivos. Então, a recuperação dos pacientes é um tempo menor. Isso faz com que o paciente saia, talvez, de um quadro pós-operatório mais rapidamente, e isso é muito benéfico para a saúde dessa pessoa. E isso na medicina. Por exemplo, hoje no trânsito, nós começamos a ver alguns veículos que já estão saindo com uma quantidade de aparatos de automação e até mesmo de robótica bastante eficientes. Alguns carros da BMW, da Mercedes, já fazem baliza sozinhos, não precisam mais. Eles estão dirigindo numa autoestrada, se essa autoestrada tiver algum acidente à frente, ele já consegue detectar isso através das redes que ele está conectado. Se eu tenho um determinado veículo que freia automaticamente na tua frente, o tempo nosso de resposta é muito superior a um conjunto de sensores que está atuando naquele momento no veículo. E ele pode frear esse carro mais rapidamente do que nós, seres humanos. Então, tudo isso acaba criando uma série de benefícios para nós, na sociedade, evitando acidentes no caso do trânsito. Da indústria nós já falamos, da medicina nós já falamos. Hoje, por exemplo... As próteses são também algumas robóticos? Algumas próteses hoje já têm um grau de evolução muito grande em termos de autonomia. Você já consegue algumas próteses que conseguem ler a musculatura, ler as terminações nervosas e fazer alguns movimentos baseados nessas terminações nervosas sem ser invasivo. Então, isso também é muito benéfico. Uma outra situação agora que está vindo, que é saiu de laboratório, está começando a ser usado em algumas áreas específicas, é uma coisa que nós chamamos de exoesqueleto, que é como o Homem de Ferro, ele veste uma roupinha lá com algum aparato mecânico e ele consegue ter uma quantidade de força maior. Por exemplo, uma pessoa que consegue levantar aí até 80 quilos, no máximo, eu consigo com um exoesqueleto levantar até 200, 250 quilos. Então, existem alguns estudos, algumas pesquisas, onde enfermeiras precisam de 2 ou 3 enfermeiras para manusear uma pessoa na cama. Uma enfermeira conseguiria com o exoesqueleto movimentar um enfermo na cama sem maiores problemas. Então, tudo isso são benefícios que nós vamos trazendo para a sociedade, para que ela possa tirar cada vez mais proveito dessas técnicas e tecnologias. Muito bacana. A gente vai continuar o bate-papo daqui a pouquinho, no
no segundo bloco. E aí vamos falar sobre sistemas robóticos, robôs móveis autônomos e outras coisas que eu tenho certeza que o nosso telespectador está lá em casa aguardando atentamente para acompanhar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos com o programa Empreender Tecnologias. Até já!